Oi, pessoal. A gente vai falar agora sobre as aranhas e no final a gente vai comentar sobre alguns outros animais de importância médica devido a acidentes que ocorrem com humanos. As principais aranhas que a gente vai falar hoje são pertencentes a três gêneros: a Phoneutria, que são representadas pelas aranhas armadeiras; Loxosceles, que é representado pela aranha marrom; e a Latrodectus, que é representada pela viúva negra. Duas outras aranhas que a gente vai comentar no final da aula são a Licosa, que é representada pela aranha de jardim, e as caranguejeiras, também são bastante encontradas nas casas. Começando pela armadeira, que pertence ao gênero Phoneutria. São aranhas bastante agressivas, são aranhas de tamanho grande e elas são caçadoras. Têm hábito noturno e não fazem teias. Geralmente elas são encontradas em áreas próximas à mata. Por ser área muito grande, áreas grandes, o local da picada fica uma marca. Vocês podem ver aqui, esses dois pontos são deixados pelas quelíceras da areia armadeira. Além de causar dor, edema e eritema no local. Aqui a gente percebe essa mão está bem mais edemaciada do que a outra. O veneno das aranhas armadeiras, eles têm basicamente, elas ativam os canais neuronais de sódio e retardam a inativação desses mesmos canais. Ou seja, isso vai levar a uma despolarização das fibras musculares e terminações nervosas sensitivas, motoras e do sistema nervoso autônomo, favorecendo a liberação de vários neurotransmissores, principalmente a acetilcolina e as catecolaminas. Isso vai levar a uma contratura da musculatura lisa e vascular e também permitindo o aumento da permeabilidade vascular. Isso vai ter consequências hemodinâmicas importantes, responsáveis pela gravidade desses acidentes. Isso vai acontecer pela ativação do sistema calicreina-cinina e dióxido nítrico, independente da ação dos canais de sódio. Ou seja, você vai ter uma vasodilatação importante com extravasamento vascular. Então, isso leva a diversas consequências, inclusive instabilidade hemodinâmica. Um dos principais sintomas que chamam a atenção no acidente com a armadeira, você vai ter a dor local, que é muito importante, intensa, e nos casos mais extremos pode evoluir com priapismo, choque, edema pulmonar e, se não for tratado adequadamente, com a morte. E como é que a gente vai tratar o acidente com Phoneutria? Como é uma aranha que tem um veneno de ação muito tóxica, mesmo naqueles pacientes que se apresentem com sintomas leves, precisam permanecer em observação por pelo menos 6 horas após chegar ao serviço de saúde. Como é que será a classificação desses acidentes? A gente vai classificar como leve, moderado ou grave, de acordo com os sintomas que forem apresentados. Naqueles casos graves, vai ser aqueles pacientes que apresentam apenas dor no local, sem sintomas sistêmicos, às vezes só um pouco de taquicardia e um pouco de agitação, porque afinal a dor é intensa. Nessas situações, a gente vai fazer o bloqueio anestésico com a lidocaína. Lembrar que a lidocaína é sem vasoconstrictor, semelhante ao que a gente faz no acidente por escorpião. E o paciente vai permanecer em observação por até 6 horas. Depois de 6 horas, se o paciente permaneceu bem, ele pode ser liberado para casa com a orientação apenas de realizar compressa morna e analgesia. E naqueles casos que evoluem com sudorese ou vômitos, além de agitação e hipertensão, essa classificação já vai ser como moderada. Então, esses pacientes precisam sim fazer o soro antiaracnídico, especialmente as crianças que são mais sensíveis, né? Então, a dose, a gente vai fazer 4 ampolas do soro antiaracnídico. Lembrando, os soros são heterólogos, então a gente precisa fazer o preparo antes. Então, a hidratação com soro fisiológico, um corticóide, que a gente vai escolher a hidrocortisona, e um antihistamínico, que pode ser qualquer um. E depois infundir o soro. Esse soro antiaracnídico deve ser feito diluído em soro glicosado. Para aqueles pacientes que, além desses sintomas já citados, apresentem alguma manifestação de instabilidade hemodinâmica, como vômitos incoercíveis, sudorese profusa, hipertonia muscular
E nos casos mais extremos, priapismo, choque ou edema, o tratamento precisa ser feito em unidade de cuidado intensivo. É muito importante lembrar que nessas situações, sob hipótese alguma, deve-se atrasar a administração do soro enquanto aguarda a troca de setor, né? Muitas vezes esses pacientes eles não são transferidos diretamente para o setor, para o leito de UTI. Eles passam ou por uma área vermelha, ou eles vão para uma urgência, que seja. Independente de qualquer coisa, a transferência para a UTI jamais deve atrasar a administração do soro, porque é efetivamente a administração do soro que vai fazer com que esse paciente sobreviva. Então, enquanto essa vaga está sendo regulada, enquanto está sendo feito solicitando maqueiro, seja quem for, uma ambulância, esse paciente deve estar sendo medicado ao mesmo tempo, né? Então, alguém da equipe providencia a vaga, outra pessoa vai ser responsável pela medicação. Nesses casos graves, são feitas 10 ampolas do soro antiaracnídico, lembrando que sempre precisa fazer o preparo antes, né? E esses pacientes precisam ficar sob internamento hospitalar. Em relação a Loxosceles, o veneno da Loxosceles, ou da aranha marrom, ele tem uma característica um pouco diferente. A ação dele vai ser principalmente local, provocando necrose. As Loxosceles, elas fazem teias que são irregulares em barrancos. São muito encontradas dentro de armários, junto de roupas, lençóis, que são guardados por muito tempo. Então, é sempre importante manter esses locais sempre arejados, sempre limpar guarda-roupa, tirar teias de aranhas, para evitar que haja surgimento de aranhas nesses locais, né? O veneno da Loxosceles, ele vai ter ação um pouco diferente. O principal componente vai ser a enzima 5-mielinase D, que vai atuar sobre os constituintes da membrana das células, principalmente endotélios e hemácias. Então, ele vai levar à formação de trombos e destruição do tecido vascular. Isso vai levar à ativação da cascata do sistema complemento, da coagulação e das plaquetas, levando à formação de trombos e desencadeando um intenso processo inflamatório no local da picada. Então, você vai ter obstrução de pequenos vasos, você vai ter muito edema, você vai ter hemorragia, vai ter necrose focal. Tudo isso porque esse veneno da aranha, ele tem o objetivo de digerir as suas vítimas. Então, você vai ser microdigerido naquele local da picada. Então, você vai ter muita necrose, muita reação local. Cerca de 98% dos casos vai ter apenas manifestação local. Apenas em 2% a gente vai encontrar as formas sistêmicas da ação desse veneno, que você imagine, essa ação de obliteração de vasos sanguíneos com edema vai ocorrer sistemicamente e consumo de fatores de coagulação. Então, isso vai levar a uma hemólise intravascular gravíssima. Apesar de ser raro, isso acontecer apenas em 2% dos casos dos acidentes. Por isso que é importante, quando o indivíduo chega com suspeita de acidente por Loxosceles, solicitar pelo menos, no mínimo, um hemograma. Esse aqui é uma lesão bem característica de acidente por aranha marrom. Percebam a área endurada ao redor, que é maior do que a lesão propriamente dita. Essa área que tem toda hiperemia, ela é endurecida realmente, né? Aqui no centro você encontra necrose de coagulação com fibrina, é uma lesão profunda, destrutiva. E essa lesão aqui, ela demorou 5 dias de evolução, do momento que surgiu a primeira pústula até chegar nesse momento. Aí você me pergunta, por que a paciente demorou tanto para chegar até o serviço de saúde? Por que ela não fez nada? Na verdade, essa paciente, quando chegou para a gente, apesar de ser o 5º dia após o surgimento da primeira pústula, ela já estava no 2º esquema de antibiótico, porque ela foi ao médico, foi prescrito antibiótico, não melhorou, ela foi em outro, foi prescrito outro antibiótico, continuou piorando. E só aí alguém se lembrou, isso pode ser picada de aranha marrom. Então ela chegou para o nosso serviço. E a gente tem aqui a historinha dela, como foi que começou. Perceba que é no dorso dela, nas costas. Aqui tem uma pequena pústula, bem pequenininha. Essa lesão, ela demora depois da picada da aranha marrom, de 24 a 72 horas para surgir. Um detalhe bem importante em relação aos acidentes com Loxosceles é que a picada é praticamente indolor. Então, você não percebe no momento a picada, que não dói.
Então, muitas vezes você vai perceber que houve acidente com areia marrom quando você encontra os fragmentos das aranhas dentro da roupa, porque geralmente ela pica quando ela é pressionada. É uma mecanismo de defesa dela. Então, você encontra a areia marrom esmagada, coitada. Então, depois de 24 a 72 horas vai surgir essa primeira pústula, que vai evoluir para uma área de enduração. Isso aqui é tudo, essa área de hiperemia é uma área endurada de infiltração, que vai aumentando gradativamente. Perceba que a área tem essa área aqui ao redor que é hiperemiada, essa área intermediária que é arroxeada, e aqui no centro a gente vai perceber que tem uma área mais clara, uma área mais pálida. Nessa região aqui, provavelmente foi onde o local da picada, não tem mais circulação sanguínea, por conta da obliteração dos vasos. Então, por isso essa palidez. Isso vai evoluindo. Aquela região que estava mais clara na foto anterior, mais pálida, ela começou a exulcerar. Aqui a área arroxeada. E aqui você percebe a área do edema, toda endurada. Aqui a área ulcerada vai aumentando com formação de fibrina. E aqui cada vez maior. Perceba que apesar da lesão inicial estar bem aqui, com a ulceração, com formação de vários pontinhos, com arroxeamento, a lesão toda tem essa dimensão aqui. Você vê que é bem grande a área do edema. E a progressão cada vez maior, que é a área de edema, com enduração, essa parte toda endurecida, infiltrada. E aqui a região que era pálida no começo, exulcerada, formação de muita secreção. Isso foi evoluindo, aqui você consegue perceber mais essa área atingida. Aqui começou a se formar a necrose, você começa a perceber que está havendo realmente perda tecidual, com progressão aqui, até chegar nesse estado, que foi quando ela chegou no nosso serviço, né? Nessa situação, a gente precisa fazer antibiótico terapia, porque essas áreas de necrose facilitam muito a proliferação bacteriana com infecção secundária, além de corticoide e do soro antiaracnídico. Essa é uma lesão bem característica. Essa forma cutânea, que você apresenta apenas a lesão local, ela vai ser encontrada em cerca de 98% dos casos de acidente com areia marrom. Esses sintomas, eles iniciam nas primeiras 24 a 72 horas. E as lesões, elas podem ser incaracterísticas, que você suspeita, mas não tem como ter certeza. As lesões sugestivas e as lesões bem características. Na presença de uma lesão característica, a gente nem precisa identificar a aranha para confirmar que foi uma aranha marrom. Na lesão incaracterística, a gente pode apresentar uma bolha de conteúdo seroso, com edema, com calor e com rubor, com sem dor e queimação. A característica da dor, ela é muito importante, porque às vezes uma pústula, ela pode ser confundida com um impetigo, por exemplo. Mas a dor no impetigo, ela praticamente é inexistente. O impetigo é uma lesão bem superficial. Já a bolha formada por um acidente por areia marrom, ela tem uma dor importante, uma dor em queimação, e a base dela é hiperemiada e endurada, que a gente não vai encontrar, por exemplo, no impetigo. Isso ajuda a fazer diagnóstico diferencial, não é mesmo? A lesão sugestiva apresenta induração, bolhas, equimoses e dor no local. E a lesão característica, além dessas alterações, pode ter alterações hemorrágicas focais com áreas pálidas de isquemia, que então forma uma placa marmórea, fica meio arroxeado. E também vai haver necrose. Muitas vezes, dependendo da situação, quando não é tratada adequadamente, pode inclusive fazer essa necrose de coagulação, que aí você vai precisar de intervenção cirúrgica para que haja cicatrização dessa lesão. Aqui a gente vai ver algumas lesões características. Percebam toda essa área de hiperemia, com eritema, alguns peteques, e no centro a área pálida, com algumas regiões arroxeadas, que é a placa marmórea. Essa lesão é bem característica de areia marrom. Mais uma vez, aqui não está tão definida quanto na imagem anterior, mas vocês podem ver a área de hiperemia, percebe-se o edema e a placa marmórea. Aqui na região mais delicada, próxima à boca. Essa paciente apresentou, inclusive, perda tecidual com a cicatrização, aqui, nessa região. E quanto à forma mais grave do acidente por areia marrom,
que é a forma visceral cutânea, ou forma cutânea visceral. Ela vai se caracterizar por uma hemólise intravascular rápida, né? Então, nas primeiras 24 horas após o acidente, que vai se manifestar com anemia, icterícia e hemoglobinúria. Então, o paciente, após o acidente com areia marrom, ele vai evoluir com icterícia nas primeiras 24 horas. Vai evoluir também com petequias equimoses, demonstrando que tem uma coagulação intravascular disseminada. E insuficiência renal aguda, com diminuição da perfusão renal, hemoglobinúria e a própria coagulação intravascular disseminada, que vai ser a principal causa de óbito nesses pacientes com logossocialismo. Então, pacientes vítimas de aranha marrom, a gente precisa fazer que exames laboratoriais? Então, hemograma, que é o mínimo, função renal, ureia e creatinina, bilirrubinas. É importante pedir alguns outros exames que auxiliam, como a PCR, que é a proteína C reativa, e as transaminases. E o tratamento vai ser de acordo com a mesma classificação, leve, moderado ou grave. Nos casos leves, são aqueles pacientes que têm lesão incaracterística. Nessa situação, quando é a lesão incaracterística, a gente precisa identificar a aranha, porque a lesão não é tão típica para a gente já diagnosticar. Então, se o paciente tem aquela pequena lesão incaracterística, a gente apenas acompanha por 72 horas. Nos casos moderados, você vai ter a lesão característica e vai ter alguma outra alteração sistêmica leve, como a cefaleia, um mal-estar leve, um rastro cutâneo. E nos casos graves, é qualquer alteração com lesão característica, com aquela necrose, com a placa marmórea, e que apresente qualquer alteração laboratorial. E como será esse tratamento? Nos casos leves, a gente vai fazer apenas cuidados locais, como a compressa morna e analgesia. Então, a leve não tem alteração laboratorial, exames todos normais, não tem nenhum comprometimento do estado geral e a lesão é característica. Nos casos moderados, a gente já vai encontrar alguma alteração sistêmica, como rastro cutâneo ou peteca, e uma lesão característica. Nessa situação, a gente vai fazer o soro antiracnídeo, EV, ou a prednisona. A gente pode fazer um ou outro. É a escolha livre. Lembrando que, ao fazer o soro antiracnídeo, o paciente precisa ficar internado. Então, se é um paciente que não tem nenhuma alteração laboratorial, tem apenas a lesão sugestiva, é interessante fazer o corticoide, porque o tratamento pode ser ambulatorial. E naqueles graves, a gente tem que fazer tanto o soro quanto a prednisona. E o que caracteriza um acidente grave? Então, a lesão característica, com alguma alteração no estado geral, exames laboratoriais alterados, anemia, icterícia, alteração de função renal, e o que vai chamar a atenção é a evolução rápida. Nessas situações, são feitas 10 ampolas de soro antiracnídeo e mais a prednisona. A dose da prednisona é 1 mg por quilo por dia, geralmente feita em dose única pela manhã. Então, a gente faz uma dose no momento que o paciente chega e vai fazer outra a partir do dia seguinte pela manhã. Lembrando que para o preparo do soro, a gente faz o corticoide também, certo? E esse paciente vai ficar internado. Muitas vezes é necessário o debridamento da área lesionada. E agora nós vamos falar sobre a Latrodectus, que é a viúva negra. Em alguns locais ela é conhecida como flamenguinha. É bem encontrada na região sul e sudeste. Geralmente, elas ficam dentro de armários, escondidas ou em frestas. Elas também fazem teias errantes. Aqui, eu trouxe um vídeo para ilustrar o comportamento relativamente dócil dessas pequenas aranhas. Elas, quando agridem, quando atacam o humano, geralmente é em defesa, né? Então, ela está aproveitando a vida dela e, ao ser comprimida contra o corpo, ela vai se defender e vai acabar ferroando o ser humano que a esmagou.
Então, são aranhas que todas elas de uma maneira geral, menos a armadeira ataca. Mas tanto a Loxosceles quanto a viúva negra, elas geralmente vão picar em um movimento de defesa. Então, principalmente ao ser comprimida contra o corpo, ou porque está no meio da roupa, ou porque está dentro de um guarda-roupa que está sendo manipulado. Então, basicamente, nessas situações que vai ver os ataques. A viúva negra, ela é geralmente encontrada em vegetações arbustivas e gramíneas. E o principal componente do seu veneno é a alfa-latotoxina, que vai atuar sobre as terminações nervosas sensitivas, e uma característica importantíssima do acidente com a viúva negra é a dor incapacitante, excruciante, lancinante. É uma dor terrível, no local da picada. Essa toxina, a alfa-latotoxina, ela vai atuar sobre o sistema nervoso autônomo, levando à liberação de neurotransmissores adrenérgicos e colinérgicos. E na junção neuromuscular pré-sináptica, vai alterar a permeabilidade aos íons de sódio e potássio. Então, a dor é excruciante. Quanto às manifestações locais, a dor é um sintoma dos mais importantes. Também tem indicação de fazer bloqueio anestésico com a lidocaína, sem vasoconstrictor. No local, pode surgir uma pápula eritematosa com sudorese no local da picada. É bem interessante. Lesões putiformes, demonstrando o local onde foi feita a inoculação do veneno. Nesse local pode estar com a sensibilidade bastante aumentada, uma hiperestesia, e pode haver, em um segundo momento, formação da placa urticariforme, acompanhada de infartamento ganglionar regional. Aqui vocês podem ver os dois pontinhos, aqui a área de eritema no local, com os dois pontos de inoculação com equimoses. Outra característica importante do acidente pela viúva negra é a blefarite que os pacientes podem apresentar. Então, você tem esse edema bipalpebral, geralmente bilateral. Em relação às manifestações sistêmicas, os pacientes vão estar bastante ansiosos porque ele tem a dor excruciante. Então, vai ter a irritabilidade, vai ter cefaleia, vai ter eritema em face e pescoço. Eventualmente, o paciente pode evoluir com choque neurogênico, que é mais raro, mas pode levar ao óbito. Em relação às alterações motoras, principalmente as dores em membros inferiores, acompanhada com espasmos musculares. E o paciente fica bastante inquieto, é bem difícil para o paciente se manter parado. E esse paciente vai apresentar hiperreflexia osteomuscular, osteomusculotendinosa constante. A dor abdominal causada pelo envenenamento por uma viúva negra é tão intensa que ele pode ser acompanhado de rigidez e desaparecimento do reflexo cutâneo abdominal, sugerindo um abdômen agudo. Então é importante ficar atento para o diagnóstico diferencial, né? Lembrando que numa situação que é um acidente por aranha, essa dor é bastante súbita. Do nada, ela inicia-se sem aviso prévio. A contratura facial, trísmos masseterias, caracteriza justamente a face latodectísmica, que é aquela fase que a gente viu na foto anterior. O paciente, ele apresenta uma pressão sobre o peito com a sensação de morte iminente, então ele vai estar bastante angustiado, apresentando taquicardia, hipertensão. Lembrando, esses pacientes que evoluem com hipotensão têm um mau prognóstico, então a antitoxina, o antiveneno precisa ser feito imediatamente. É comum haver também náuseas e vômitos. E, em casos mais graves, você vai ter retenção urinária com dor testicular e priapismo, até mesmo alguns casos em que ocorre ejaculação. E como é que a gente vai tratar o acidente por viúva negra? Quando o paciente apresenta sintomas leves, lembrando, acidentes com viúva negra são sempre bastante graves e precisam de internamento hospitalar, sempre. Então, picada de viúva negra é igual a internamento, toda a vida. E um detalhe importante que diferencia dos outros acidentes é que o antiveneno da Latrodectus, ele é intramuscular. É diferente de todos os outros que a gente já tinha visto antes. Então, os acidentes leves são aqueles que vão ter predominantes sintomas locais, com a dor intensa, a dor dos membros inferiores, parestesia e tremores e contraturas. Nessa situação, a gente vai fazer apenas analgesia e o gluconato de cálcio.
Naqueles casos que evoluírem também com dor abdominal, sudorese, dificuldade de ambulação, cefaleia, a gente vai fazer uma ampola do soro anti-latrodectus intramuscular. Lembrando que precisa do preparo para fazer o soro, o antídoto, que no caso é hidratação, corticoide e antihistamínico. E naqueles pacientes que, além de todos esses sintomas, apresentarem também instabilidade hemodinâmica, como taquicardia, taquipneia, priapismo, a gente vai tratar como grave e fazer 2 ampolas intramusculares do soro anti-latrodectus. Em relação à sedação, esses pacientes vão precisar de sedação. Então, a gente vai utilizar principalmente benzodiazepínicos, especialmente o diazepam, né? Deve ser feito a cada 4 horas, de 5 a 10 mg no adulto, e para as crianças, de 1 a 2 mg por dose. O gluconato de cálcio é importante por conta das contraturas musculares que o indivíduo vai apresentar. Então, 10 a 20 ml EV a cada 4 horas, enquanto permanecer com contraturas, e depois você reduz. O mesmo acontece com a clorpromazina. Deve ser feito de 25 a 50 mg de meia a uma ampola intramuscular a cada 8 horas se necessário, que é o tratamento de suporte padrão, diazepam, gluconato de cálcio, clorpromazina. Lembrando, esses pacientes precisam ser bem hidratados. E agora a gente vai falar um pouco sobre essas aranhas cuja peçonha tem o menor efeito sistêmico sobre o organismo. A primeira é a aranha de jardim. O efeito dela, do veneno, vai causar apenas dor local, né? São aranhas que geralmente são encontradas nos jardins, não causam grandes lesões, apenas dor no momento da picada, que deve ser tratado com sintomáticos. É importante diferenciar a licosa, que é essa aqui da imagem da direita, com a aranha marrom, que é dessa imagem aqui da esquerda. A aranha marrom, que é a Loxosceles, você vê que ela é bem pequena, inclusive a proporção do corpo para as patas, né? E as quelíceras dela são mais finas, diferente da aranha-lobo com a licosa, que você vê que as quelíceras são bem mais grossas, não é mesmo? E as patinhas elas são mais escuras e realmente a aranha é maior. Isso é importante para definir conduta na hora do tratamento. E as caranguejeiras? As caranguejeiras, em relação à picada, vai causar apenas dor, que o tratamento é semelhante. Compressa morna e analgesia. O perigo das caranguejeiras reside nesses pelos, que são usados como mecanismo de defesa. Então, ao se sentir ameaçada, a aranha caranguejeira ela dispara esses pelos que vão causar reação alérgica. Então, vai fazer uma placa urticariforme, com coceira, com queimação, que deve ser tratada com antistamínico tópico. E qual o grande risco em relação à caranguejeira? Se esses pelos forem aspirados pelas vias aéreas superiores, porque ele pode levar a edema de glote. E aí sim, pode haver risco de morte, né? Ou seja, se você se depara com a aranha caranguejeira, deixa ela no lugarzinho dela. Não pegue nela, não bote ela perto do seu rosto, não catuque ela, apenas deixe ela viver. Se for dentro de casa, você pode tentar de alguma forma direcioná-la para fora, para o jardim, que seja. Mas o mais importante é não manipular esses animais, principalmente se eles estiverem no próprio meio ambiente a qual eles pertencem, como áreas externas, como florestas, como matas ou mesmo jardim. O tratamento da edema de glote, basicamente adrenalina, antistamínico, corticóide e medidas de suporte. Aqui que fofa, essa aranha. Importante, não manipulem pequenos animais selvagens. Eles vão tentar se defender, se sentirem ameaçados. Vamos falar um pouco agora, não são aranhas, mas têm importância médica também, por conta do tipo de acidente que eles causam. As lonômias, também conhecidas como lagarto de fogo, elas são bastante encontradas em florestas e também são bastante encontradas em cajueiros. Né? E elas vivem em colônias, formando esses grupos, formando esses desenhos bonitos dos troncos das árvores, e elas ficam basicamente camufladas.
Ao perceberem a aproximação de algum predador, elas começam a se movimentar e formam um aspecto visual de um desenho que assusta o possível agressor. Elas podem ser marrons, para se confundir com o tronco, mas podem ser bem coloridas, como esse aqui que é verde-limão. Esses pequenos pelinhos, eles possuem veneno. Então, ao tocar na pele, causa uma reação alérgica importante, em alguns casos com necrose também. Vai formar aquela mesma placa marmórea que formaria na areia marrom, também pode se formar aí. O tratamento é sintomático, com corticoides, antihistamínicos e analgesia. Ou seja, não mexa em lagartas de fogo. Outros animais importantes são as esponjas do mar, os floríferos, que pertencem aos corais. Um detalhe muito importante é que os corais, eles estão lá imóveis, no lugarzinho deles, apenas existindo. Então, vai humano e tenta tocar neles ou pisar neles. Então, algumas espécies, elas possuem substâncias urticantes, como Tedania ignis, que vai levar a queimaduras. O tratamento também é de suporte, com analgesia e antihistamínicos. Ou seja, ao apreciar um coral, não toque nele. Apenas deixe ele no local dele. Não pegue pedacinhos para casa, porque são seres vivos. Apenas permita que eles existam e você continua a sua vida. Outro tipo de acidente importante causado por animais marinhos são os acidentes com corais e anêmonas, né? Esses animais, eles possuem, que são quinidários, possuem pequenas estruturas chamadas de quinidoblastos, que ficam em seus filamentos e são responsáveis tanto por sua defesa quanto por seu mecanismo de caça, né? É a partir desses quinidoblastos que eles conseguem capturar pequenos animais, pequenos peixes, para sua alimentação. Então, ao tocar nos filamentos de água-viva, de uma caravela, esses quinidoblastos, eles são disparados e liberam uma substância urticante, que vai provocar lindas queimaduras, né? Essas queimaduras são bastante dolorosas. Muitas vezes o tentáculo ainda fica preso na pele, ou seja, a dor, porque os quinidoblastos vão sendo liberados, né? E a dor é bastante intensa. Em casos mais severos, pode inclusive levar a choque neurogênico, de tão intensa que é a dor. E o que fazer se houver um paciente, uma pessoa vítima de contato com caravelas e águas vivas? De cuidados imediatos. Então, isso vai acontecer no mar. Como é que você deve limpar essa região? Com água do mar. Exatamente. Então, às vezes tem um tentáculo preso ainda, então a lavagem desse local deve ser feita com água do mar, com água salina. Que isso vai tanto ajudar a aliviar a dor, quanto vai tirar os quinidoblastos que ainda não dispararam, evitando nova onda de substâncias urticantes sendo liberadas naquela região. Outra substância que pode ser aplicada nessas lesões que fazem a dor parar é vinagre. Então, você pode lavar com a solução de vinagre normal, assim, comum, né? Ácido acético, e vai evitar que os quinidoblastos restantes sejam disparados e ainda vai causar alívio da dor. O que não pode de jeito nenhum é lavar com água doce. Porque se houverem quinidoblastos restantes, a água doce vai fazer com que eles disparem. Então, vai piorar ainda mais a irritação. Então, outra coisa que não deve ser feita é urinar neles. A urina, por ser um pouco ácida, ligeiramente ácida, assim como o ácido acético, realmente vai diminuir a dor, mas não é higiênico. Evitem, usem vinagre ou água do mar. Vocês estão na praia, tem muita água do mar por perto. Então, ao ser levado a um serviço de saúde, como é que deve se proceder? Jamais lavar com água doce. Jamais, porque vai piorar muito a dor. O que pode ser feito é lavar com soro fisiológico. Jamais botar em água de torneira, jamais. Nem soro glucosado, nem ringue lactato. Lavar com soro fisiológico. E aplicar compressa com lidocaína em gel, para aliviar a dor, além de fazer analgésicos e hidratar a pessoa. Sorinho. Não tem antiveneno. Aqui é fazer analgesia e esperar passar.
E os ouriços? Os ouriços são outros animais com mobilidade reduzida que vão estar sempre entre os corais. Ou seja, só pisa no ouriço quem foi pisar no meio dos corais, né? Basicamente, a maioria. Eventualmente você encontra um ouriço desgarrado no meio da areia, mas aí é mais raro e geralmente alguém que levou ele para lá. Ele não deveria estar ali. Esses pequenos espinhos, eles são dotados de veneno. Ou seja, ao pisar num ouriço, cada um desses pequenos espinhos precisa ser retirado. E retirado com uma pinça, né? Faz-se a analgesia, se a dor estiver muito intensa, e retira-se os espinhos. Obviamente, a gente deve evitar encontrar com eles, ou seja, não andem sobre os corais, porque andar sobre os corais pode matá-los. Mesmo que a prefeitura do local permita que os turistas andem sobre os corais, evitem fazer isso. Por último, mas não menos importante, acidente com bagre. O bagre é uma espécie que ela é muitas vezes invasora de algumas regiões e ele aumenta muito com a poluição dos mares, né? Principalmente restos de comida, eles são bem atraídos por isso e acabam espantando as espécies nativas da região. Eles são dotados de 3 espinhos nessas barbatanas laterais e na barbatana dorsal, que são espinhos denteados que têm veneno, não é mesmo? E o interessante desse veneno é que ele, mesmo após a morte do bagre, ele continua ativo. Então, não é raro, principalmente em regiões onde você tem pesca, que os pescadores capturem bagres por não quererem usar como alimento, desprezam os bagres na própria areia da praia. Então, eles morrem por ali e você, desavisadamente, ao caminhar pela areia, ou quando a maré sobe, eles ficam por ali, pisar num peixinho desses e ele ficar assim, grudado em você, porque essas espículas não permitem que ele saia facilmente, né? A dor é bastante intensa, né? Em algumas situações, se for possível, usar um alicate para cortar, como aqui nessa imagem, o peixinho estava aqui, então foi cortado aqui, para evitar você ter que carregar o peixe até um serviço de urgência, né? A retirada desse espinho não deve ser feita puxando de volta, porque vai ser muito doloroso e vai provocar mais laceração ainda. Então, para retirar o espinho, tem que ser feita analgesia, limpeza e para retirar com cuidado. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Fiquem aí com essa linda imagem dessa aranha, muito bonita. E lembre-se de respeitar os pequenos animais da natureza. Até mais!